Mais um momento de graça neste nosso encontro tão especial, o programa A Redenção, que começa agora. É para você, é para sua família. Sejam bem-vindos, seja bem-vindo a este nosso retiro espiritual. E eu tenho certeza que tudo que nós preparamos hoje vai contribuir para que possamos crescer nessa nossa busca por Deus, nesse nosso desejo de alcançar a salvação. Sempre com a gente, o missionário redentorista, o Padre Frederico Ozanam. Sua bênção, Padre. Deus abençoe, Caísa. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que conosco está aqui nesse programa A Redenção para crescer na fé. E nós caminhamos juntos com Santo Afonso Maria de Ligório a partir dos textos que ele nos deixou. Ele que é bispo e doutor da igreja. Nós estamos meditando a obra, a prática do amor a Jesus Cristo. E hoje o tema especial para o nosso dia é: quem ama a Jesus Cristo procura despreender-se de todas as criaturas. Ô Padre, estamos no início de um novo ano, então nada melhor que falar desse amor de Deus que nós devemos crescer. E o que nos impede de amar a Deus? Vamos crescer nessa consciência, né, Padre? Crescer nessa consciência para sermos, obviamente, agraciados, abençoados pelo Senhor. Desprendermos de tudo aquilo que nos amarra e nos impede de caminhar plena e livremente em Jesus. E claro que sozinhos nós não conseguimos. O Padre Frederico sempre fala aqui da importância da oração, de termos essa intimidade com Deus. Então, para nos conduzir hoje no programa, para crescermos nessa busca por Deus, nós vamos clamar juntos. Pedimos: vem Espírito Santo de Deus. E que bom é crescer na fé, não é? Nos unirmos, nos encontrarmos aqui no programa Redenção para crescer na fé, meditando os ensinamentos de Santo Afonso Maria de Ligório, mas também tendo esse contato com a Palavra de Deus. Aqui no programa nós temos esse momento e você com certeza já pegou a sua Bíblia. Se não pegou, pegue aí a Bíblia, abra a Palavra de Deus lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 14 a 18. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos de 14 a 18. E a palavra nos fala, não vos deixeis prender ao jugo com os infiéis, pois que afinidade poderia existir entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão entre a luz e as trevas? E que acordo haveria entre Cristo e Belial? Que partilha entre o fiel e o infiel? Como combinar o templo de Deus com os ídolos? Ora, nós somos o templo do Deus vivo, como disse o próprio Deus. No meio deles habitarei e andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso diz o Senhor: saí do meio deles e afastai-vos. Não toqueis em nada de impuro, e eu vos acolherei, e serei para vós um pai, e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. É palavra de Deus que fala ao nosso coração. E aí, Padre Frederico, o tema de hoje: quem ama Jesus Cristo procura desprender-se de todas as criaturas. O texto é muito claro, não é, Padre? Não tem como preencher o coração com outras coisas, com outros ídolos
e aí querer que Deus esteja em primeiro lugar não tem jeito. Exatamente, é incompatível, né? Não há casamento, não há junção. Isso. É preciso esvaziar o nosso coração daquilo que não é de Deus para preenchê-lo daquilo que é do Senhor. Nessa página bíblica, como ouvimos aqui, o próprio apóstolo Paulo nos falar daquilo que estava acontecendo naquele momento. O culto idolátrico da parte de outras pessoas, os chamados infiéis. E aí essa convocação do apóstolo para que a comunidade cristã se desvencilhasse, se distanciasse dessa realidade de impureza, ou seja, que impedia de acolher plenamente a Deus. Então, o texto nos ilumina de forma muito clara, né, de forma muito positiva, dizendo-nos que nós somos templo de Deus, né, morada do Senhor. Então, não há como nós unirmos uma vida em Deus, orientada pela sua santa palavra, pelos mandamentos, pelo amor, caridade que é derramado em nossos corações e continuarmos vivendo, né, presos, agarrados àquilo que nos afasta do Senhor. É preciso realmente decisão, cisão de alguma coisa, rompimento com aquilo que realmente nos atrapalha, nos afasta e sermos todos de Deus e deste modo progredirmos no amor a Cristo Jesus. Ô Padre, nós sempre falamos aqui no A Redenção que a nossa busca por Deus, a nossa busca pela salvação é um caminho de muita luta e, como o senhor já disse agora, né, de muita decisão. Porque o ser humano, eu, o senhor, todos que rezam com a gente, nós seres humanos, é muito, vou dizer, natural. A gente sempre se apegar a algo, não é? Automaticamente a gente se apega nas coisas, nas pessoas. E aí é a oração que vai nos fazer vencer isso ou saber colocar cada coisa no seu lugar? Essa experiência com Deus na oração? A oração é fundamental porque ela nos faz estar em sintonia com Deus. É preciso ouvirmos a voz do Senhor. E para isso acontecer, nós temos que silenciar o nosso íntimo, o nosso interior, ouvir a voz de Deus. Porque, por vezes, na oração nós queremos falar, mas é preciso silenciar para ouvir a voz do Senhor, especialmente na leitura da Sagrada Escritura meditada, né, no Evangelho diário, refletido, trazido para o meu coração, para o meu interior. Então é preciso nós darmos passos na direção do Senhor Deus, que já vem ao nosso encontro, né, para nos possibilitar uma vida nova, uma vida cheia de paz, cheia de graça. Não que nós não tenhamos problemas a serem enfrentados, né? Uma vida com Cristo, de forma equivocada, podem pensar alguns, é uma vida sem problemas. Não. Ela tem os problemas, os desafios, mas eles não nos paralisam, porque Deus é a nossa força. Então, ouvir de Deus, falar com Ele para ter o sustento e caminhar de um jeito diferente, conforme o próprio Cristo caminhou, né? Amar como Ele amou, viver como Ele viveu, ter no coração, como diz a carta aos Filipenses, os mesmos sentimentos que havia no coração de Cristo Jesus. Ô Padre Frederico, e aí, vivendo essa oração, nós vamos percebendo que essa busca por Deus, essa busca pela santidade, não é do jeito que a gente quer. Tem hora que tem coisa que vai ter uma decisão aí de fazer, não, isso aqui não é por esse caminho, tem que ir por outro caminho. Santo Afonso diz aqui, ó Padre, o erro está em alguns quererem tornar-se santos, mas a seu modo. Amam a Deus, mas se não conseguem tal emprego, vivem inquietos. Se alguém lhes toca na fama, logo se irritam. Se não saram de uma doença, perdem a paciência. Amam a Deus, mas não abandonam o apego às riquezas, às honras do mundo, à vaidade de serem tidos por pessoas de classe, sábios, melhores que os outros. Então são coisas, Padre, que o ser humano tende a sempre se inclinar, mas que a gente precisa vigiar. A vigilância é fundamental, né? Orai e vigiai, diz o Senhor. Porque se nós não cuidamos da nossa vida espiritual, da nossa caminhada com o Senhor, como disse a Caísa, nós somos propensos, tentados a nos direcionarmos para aquilo que brilha imediatamente aos olhos. E nem tudo aquilo que reluz é ouro, né? A palavra de Deus, ela nos mostra isso. Santo Afonso, nos escritos dele, vai testificando isso, testemunhando de forma mais clara
essa dimensão de buscarmos, né, a riqueza infinita, o tesouro sublime que é o próprio Deus, que se nos revela de forma plena, graciosa em Cristo Jesus. Então, é preciso esse esvaziamento, o desprender-se daquilo que me afasta de Deus, que me separa dele. Daí a palavra que eu usei no começo, decisão. Cisão de alguma coisa, romper, dar um basta naquilo que eu sei que não vai me conduzir ao céu, ao coração de Deus. Então é importante que a gente tenha, né, diante de nós o próprio Cristo. E também os santos e santas que fizeram bem esse caminho na direção do coração de Deus neste mundo. Então, clamar o auxílio do Senhor, e compreender cada vez mais como os santos fizeram para corresponder à vontade de Deus. Eu quero ser santo, mas do meu jeito, como eu penso que tem que ser, tem uma coisa errada aí. O critério não tem que ser o eu. Cuidado com o egoísmo, hein? Eu de mais, Deus de menos. Então, procurar cada vez mais crescer na fé e, deste modo, realizar a vontade de Deus, como nos ensina Jesus, nosso Santíssimo Redentor. E Santo Afonso, ele, nesse texto que fala de que quem ama Jesus Cristo procura desprender-se de todas as criaturas, ele vai colocando aqui vários tópicos: escolha de Deus, né? Ser livre, doação total. Eu achei tão bonito aqui, padre, no doação total, que Santo Afonso vai dando dicas. Muitas pessoas fazem meditação para vencerem aí essas inclinações, visitas ao Santíssimo Sacramento, comungam. E aí ele vai falando aqui, mas pouco ou nada progridem na perfeição. Porque não é... Esse desprendimento, padre, não é algo exterior, é muito mais aqui dentro, né, do coração da gente, brota não é? Do interior. Brota, né, do interior. Vai refletir no exterior, mas ele tem que nascer de dentro. Isso. Porque senão a minha prática externa, ela se torna vazia, né? Não tem nenhuma conexão real com aquilo que me alimenta profundamente, que é o próprio Deus. Então, o coração tem que ser desapegado. Isso não significa, por exemplo, então agora eu vou abandonar todos e tudo. Não é isso. São os apegos exagerados, né? Que me fazem não colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Deus fica, por conta desses apegos tão grandes, demasiados, exagerados, fica em segundo plano ou, quem sabe, em outras categorias na minha vida. Então, esse é o risco que todos corremos na caminhada espiritual e que Santo Afonso chama a nossa atenção para, cuidado, alerta, cuidado. Doação total a Deus. E as demais coisas, tendo sempre como critério decisivo, último, o próprio ser de Deus em nossa vida. Ele que é amor, doação, generosidade, enfim, tudo fazermos para maior glória de Deus sempre. E o que eu quero também partilhar com você, continuando aqui o texto, que Santo Afonso diz, é necessário pedir a Deus que nos purifique o coração de todo o apego à terra. Criai em mim, ó meu Deus, um coração puro. Do contrário, não poderemos pertencer-lhe inteiramente. É o que o Padre Frederico nos chamou a meditar, né? Fazer escolhas, tomar decisão de amar a Deus, contar com a graça dele e pedindo essa graça na oração, e nós vamos vencendo a cada dia. Ô Padre Frederico, mas aqui no programa Redenção, a gente sempre dá uma sugestão para que todos possam cultivar essa intimidade com Deus, né, no dia a dia, que é importante nós cultivarmos no dia a dia tudo isso. E Santo Afonso tem uma frase que nós gostamos de repeti-la, que é assim: deixar tudo pelo tudo. Ou seja, deixar todas as coisas pelo grande tudo que é o próprio Deus. Forte, né, Padre? Fortíssima essa frase dele. Marca muito e tem tudo a ver com o que nós hoje meditamos e refletimos aqui. E a sugestão redenção no dia a dia de hoje é rezar em família, consagrando o novo ano a Deus. Iniciar esse novo ano mais unido ao Senhor Deus e apresentando, consagrando toda a sua família a Ele nessa nova trajetória 2024. Padre Frederico, e aí quem está rezando com a gente, acompanhando a redenção, talvez pense assim, mas qual oração que o Padre Frederico quer que eu reze com a minha família? Pode ser qualquer oração, o importante é se reunir. Qualquer oração, o importante é rezar, né?
Qualquer oração que a igreja já nos ensina e nos motiva a fazer. Pode ser o Santo Terço, pode ser uma visita ao Santíssimo Sacramento. Que legal seria você com a sua família ir à igreja visitar Jesus no Santíssimo Sacramento. Outra oração, a leitura do Evangelho do dia. Enfim, existem várias formas, né, para que possamos nos colocar diante de Deus e ouvi-lo. E a partir desse escutar a voz do Senhor que clama no meu coração, aprender a amá-lo cada vez e sempre mais. Nós vamos conhecer agora um pouco mais do carisma redentorista na igreja. A missão de Jesus continuada por Santo Afonso e os seus filhos espirituais. Hoje, especialmente, iremos conhecer a vida de um importantíssimo santo na congregação do Santíssimo Redentor. Quem é? São Clemente Maria Hofbauer. João Evangelista Hofbauer, nascido e batizado em 26 de dezembro de 1751, nasceu onde hoje é a atual República Tcheca. Era o nono de 12 filhos, nascidos do casal Maria e Paulo Hofbauer. No batismo, recebeu o nome de João. Mais tarde, quando eremita, recebeu o nome de Clemente. A história de São Clemente é um belo desenvolvimento da vida de fé. Em tudo, Clemente amadureceu na resignação cristã, confiando na providência com a virtude teologal da esperança. Pela fé, ele jamais desanimou no serviço a Cristo. Da caridade, concretizou a trindade de virtudes fundamentais para a vida da alma. Desde criança, adorava rezar o rosário com a família, sendo fervoroso devoto de Nossa Senhora. Hofbauer também ficou conhecido como o padre que benzia terços, por sua imensa devoção mariana, e chamava o rosário de sua biblioteca, explicando que por essa devoção conseguia tudo o que pedia a Deus. São Clemente Maria Hofbauer, ele teve uma enorme importância na difusão, na propagação da congregação redentorista, como nós podemos ver. Então, clamemos, supliquemos a sua intercessão para sermos nós também ousados missionários de Cristo Jesus. Deus abençoe e, claro, proteja sempre você pela intercessão de São Clemente Maria Hofbauer. É sempre uma alegria e muita bênção, é graça de Deus saber que, através do programa Redenção, nós somos motivados, não é, a viver a nossa fé, a buscar ser mais de Deus, né? Estamos fazendo um exercício de olhar para o nosso coração e perceber o que precisa ser diferente para eu ser mais de Deus. Estamos vivendo o nosso retiro. E para nos ajudar, além do Redenção do dia a dia, nós temos também toda semana, todos os dias que nos encontramos aqui na Redenção, deixamos aí um pensamento especial de Santo Afonso Maria de Ligório. Hoje o pensamento nos fala assim, ó: é preciso amar a Deus como Ele quer e não como nós queremos. Deus quer que o coração esteja despojado de tudo para se unir a Ele e se saciar de seu amor. Resumindo, quem ama verdadeiramente a Jesus Cristo não se apega aos bens da terra e procura despojar-se de tudo para se conservar unido a Ele. Quem ama a Deus dirige todos os seus desejos, pensa sempre nele, procura agradar-lhe em todo lugar, em todo tempo e em toda ocasião. Mas para se chegar a isso, é preciso esforçar-se continuamente para esvaziar o coração de todo afeto que não se dirige a Deus. Padre Frederico, o pensamento disse tudo. Já é autoexplicativo. Isso mesmo. Essa dimensão tão importante que Santo Afonso vem nos convidando sempre, né? Amar cada vez mais a Deus, né? E amá-lo em Cristo Jesus, dirigindo a Ele todo o nosso afeto, toda a nossa vida, né? A inteligência, enfim, tudo fazer realmente para manifestar ao Senhor que o amamos. E o texto, o pensamento de hoje, ele vai nos mostrar que é importante, como já dissemos anteriormente, esse esvaziar-se dos afetos, daquilo que nos afasta do Senhor Deus, tendo em mente sempre o próprio Cristo, que sendo Deus esvaziou-se de si mesmo, verdadeiro homem e Deus, mas ele não se apegou ao seu ser igual a Deus. Veja,
esse esvaziamento interior necessário para que o preenchimento da graça de Deus encontre em nós espaço para que possa, claro, frutificar em nós as bênçãos do Senhor Deus. Então, olhemos para o nosso interior, olhemos para a nossa vida e reconheçamos de verdade aquilo que nos impede de sermos todos de Deus. O que eu posso fazer para romper com aquilo que me amarra, me prende, joga para baixo, inclusive, e para ser mais de Deus? Então, clamemos sempre a bênção do Senhor, busquemos sempre a nossa comunhão plena com Deus, para que desse modo nós tenhamos condições de amá-lo cada vez mais e fazer o que Ele quer que façamos, a sua santa e divina vontade acontecer. E o ano está só começando, nós queremos aqui no programa Redenção te ajudar, nos ajudar, né, através dos ensinamentos de Santo Afonso, a seguirmos aí nessa busca de amar a Deus cada vez mais. Mas vamos rezar então com Santo Afonso, Padre? Vamos rezar com Santo Afonso, quem reza se salva. Isso. Então rezemos mais ainda. Meu Deus e meu tudo, apesar de minhas ingratidões e negligências em vos servir, continuais a me atrair a vosso amor. Aqui estou, não quero resistir mais, quero renunciar a tudo para pertencer só a vós. Além de tudo, vós me tendes obrigado a vos amar. Eu me encantei convosco e quero vossa amizade. Jesus, minha esperança, minha força e meu consolo, dai-me força para que eu vos seja fiel. Dai-me luz, fazei-me conhecer as coisas de que devo me desapegar. Ajudai-me para que em tudo eu queira vos obedecer. Renuncio a todos os meus caprichos e a todas as consolações, a todas as criaturas, só vós me bastais. Dai-me a graça de não pensar senão em vós, não desejar senão a vós, não buscar senão a vós, meu Deus e único bem. Maria, Mãe de Deus, alcançai-me a santa perseverança. Que a bênção de Deus, pela intercessão de Santo Afonso, nos ajude nessa caminhada, né, Padre? Isso. Com a bênção de Deus, nós podemos ir mais longe. Isso. E precisamos ir. É alcançar de Deus o prêmio da redenção eterna que nos foi merecido por Cristo Jesus. É importante perseverarmos nas boas obras e no amor a Deus. E agora, então, vamos acolher a bênção de Deus através das mãos do Padre Frederico Ozanam. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um ano novo repleto de bênçãos e a gente continua durante esse ano todo, né, Padre? Seguindo e crescendo na fé aqui no Redenção. Vamos lá, um novo ano muito abençoado para você e perseveremos no amor de Deus. Até o próximo encontro.